E aí, meu caro aluno, olha só que bacana. Vamos agora aqui para aquela breve revisão dos que vocês aprenderam, né? Eu já falei muito sobre massa molar, sobre volume molar, mas agora partiremos para rever o conceito de mol, que é a quantidade de matéria que contém 6,02 vezes 10 a 23. Lembrando que é um amontoado, é uma quantidade muito grande de matéria, não é? E como exemplo, nós vimos que o carbono, que tem massa molar 12, significa dizer que em 12 gramas de carbono existem 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos desse elemento químico, tá certo? Para qualquer elemento químico que você tiver um mol, 6,02 vezes 10 a 23 é a resposta correta. Por quê? Porque com o conceito de mol, nós abordaremos sobre massa molar e abordaremos também sobre volume molar. Tudo bem? Então, o que você não pode esquecer é do 6,02 vezes 10 elevado a 23. A massa molar, então, aqui se trata da massa de um mol de qualquer substância. Então, a massa molar é a massa que contém, obrigatoriamente, 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades. E aí, a unidade, consequentemente, será o quê? Grama por mol. Por que grama por mol? Porque em um mol da substância, que contém 6,02 vezes 10 a 23 entidades, a massa correspondente é expressa em gramas. Para isso, olha só alguns exemplos. Nós temos o mercúrio, onde a massa atômica do mercúrio é 200 unidades de massa atômica. Porém, quando se tratar de um mol de mercúrio, então teremos 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de mercúrio, que corresponde a 200 gramas desse elemento químico. Tá certo? Por quê? Porque a massa atômica de um átomo é 201. Mas quando se tratar de um mol, nós teremos massa molar, 200 gramas por mol, é exatamente a massa molar do elemento químico mercúrio. Tudo bem? E aí, com relação ao volume molar, só lembrando que se trata sempre de um gás que em determinadas condições de temperatura e pressão, que chamamos de CNTP, então é o volume ocupado por um mol de molécula desse gás, que pode ser expresso também como átomos, ou no caso da molécula, ser ela monoatômica, quer dizer, só ter um tipo de átomo, né? Só ter um tipo de elemento químico. E aí, para entender ainda melhor o que significa as CNTP, C, condições, N, normais, T, temperatura e P, pressão. Lembrando que a pressão padrão na CNTP será de 101.325 Pascal, que equivale a um ATM. Então, tanto faz um ATM como 101.325 Pascal e a temperatura padrão 273,15 Kelvin. Nessas condições, é o necessário para que obtenhamos um mol de qualquer gás conhecido como volume molar. Então, aí agora, o volume molar de qualquer gás nas CNTP é exatamente 22,4 litros por mol. Aí, meu caro aluno, lembrando assim que com essa revisão desejaremos a você uma boa atividade de sala e logo, logo voltaremos para comentar cada questão, detalhando a resolução
de cada questão dessa atividade. Valeu? Boa sorte para você e fique ligado porque já já voltaremos para a correção. Valeu? Vamos lá então agora, meu caro aluno, para aquela correção da famosa atividade de sala que você acabou de responder. E interessante, olha, meu caro aluno, leia com muita atenção o enunciado, porque ele ajudará você a refletir, tirar os dados que foram emitidos no enunciado, para você chegar na resposta correta. Aqui dizemos o seguinte nessa questão de número 1. Conhecendo-se as massas molares dos elementos químicos que constituem a substância glicose, que é exatamente fórmula C6H12O6, conhecido como a popular açúcar do sangue, podemos afirmar que sua massa molar é: dados: o carbono, 12 gramas por mol, hidrogênio, 1 grama por mol, oxigênio, 16 gramas por mol. Diante disso, quando você vai fazer a somatória de C6H12O6, 6 carbonos com 12 hidrogênio e 6 oxigênio, qual terá sido a alternativa correta que você assinalou, meu caro aluno? Será que foi a letra A, 192 gramas por mol? Letra B, 222 gramas por mol? Letra C, 180 gramas por mol? Letra D, 200 gramas por mol? Ou letra E, 160 gramas por mol? Vamos ver então? Se você calculou corretamente, pode ficar tranquilo que a resposta certa será a letra C, onde a massa molar da glicose é 180 gramas por cada mol desta substância. E melhor ainda, vamos agora partir para o comentário. Vamos sim, olha só. A resposta é exatamente a seguinte. Por que foi a letra C? Porque nós tínhamos 6 carbono e cada carbono tem massa molar 12. 6 vezes 12, 72. Nós tínhamos 12 hidrogênio, mas a massa molar de cada hidrogênio é exatamente 1. Com isso, o oxigênio, que tinha 6 átomos de oxigênio no composto, então 16 vezes 6, 96, totalizando aí a massa molar da glicose, C6H12O6, 180 gramas por mol. Interpretando ainda, em 180 gramas de glicose, existem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de glicose, que é exatamente um mol, para que você possa compreender o valor, porque 180 gramas por mol sendo a massa molar da glicose, porque se trata de a massa que existe em um mol. Tudo bem? E agora partiremos para a segunda questão. Nessa segunda questão, nós temos um gás chamado amônia, tá bom? NH3, que diz o seguinte: a amônia, ela é considerada um gás refrigerante que apresenta massa molar 17 gramas por mol. No entanto, o volume molar ocupado por uma massa desse gás, que corresponde a 85 gramas na CNTP, será igual, olha aí. Você lembra que o mol de qualquer gás na CNTP, quanto é? 22,4. E agora, nós queremos saber se existe 85 gramas de amônia, cuja massa molar é 17 gramas por mol, na CNTP, que volume será esse? Na letra A será 118 litros, na letra B 112, na letra C 155 litros,
Na letra D, 160 litros. Na letra E, 180. Veja bem, queremos saber quantos litros existem em 85 gramas. Primeiro, vocês sabem que em 17 gramas de amônio, na CNTP, corresponde a quanto litro? 22,4, porque é um mol. Acontece que 85 gramas, quantos litros dessa substância obteremos? E aí, terá a resposta correta, 112 litros de amônia é o volume que existe em 85 gramas dessa substância, com base no volume de 1 mol de 17 gramas, tem 22,4 litros. Melhor ainda, vamos partir agora para aquele popular comentário. Exatamente, foi a letra B, por quê? Porque, conforme eu repeti várias vezes, 1 mol de amônia tem 17 gramas, né? Você sabe, o nitrogênio 14, hidrogênio 3. 14 com 3, 17, que é a massa molar. Como se trata de 1 mol, então nós entendemos que o volume ocupado por 1 mol de amônia, 22,4 litros. Porém, nas 85 gramas de amônia, eu quero saber quantos litros ocupa. Diante da regra de 3, 85 vezes 22,4 corresponde a 1.904. Dividido por 17, exatamente 112 litros de amônia. Na CNTP corresponde a essa massa de 85 gramas. Meu caro aluno, eu acredito que tenha ficado mais fácil, porque nós fizemos vários aprender fazendo e fomos resolvendo as questões, comentando cada resultado. Então, com certeza, você não demorou para escolher a alternativa B dessa como a resposta correta. Valeu? E aí vamos para frente, porque nós temos agora o Se Liga no Enem. E no Se Liga no Enem, olha aí o que bacana. É que nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP, o volume ocupado por 10 gramas de monóxido de carbono, o popular CO, é de... Então, olha só, primeiro você tem que analisar o que o problema está dando. O problema está dando o quê? 10 gramas de monóxido de carbono. Mas isso não quer dizer que seja a massa molar. No entanto, está dizendo carbono vale 12 gramas por mol, oxigênio 16 gramas por mol. Isso aí é para você calcular a massa molar. E a partir de calcular a massa molar, você sabendo que 1 mol tem tantas gramas por mol, aí você vai relacionar com o volume, que um volume de mol do gás corresponde a 22,4 litros. Aí sim, com a massa molar, você monta a regra de 3, associando as 10 gramas do gás do enunciado, para que possamos chegar no volume que se pede. E aí, na letra A, o que nós obteremos? Será que a letra A, 6 litros de monóxido de carbono? Letra B, 2 litros de monóxido de carbono? Letra C, 9 litros de monóxido de carbono? Ou letra D, 10 litros de monóxido de carbono? E ainda a letra E, 8 litros de monóxido de carbono. Então, diante disso, o que eu estou refletindo aqui, meu caro aluno, é preocupado com o seu aprendizado, para você ler com muita atenção e retirar do enunciado as informações necessárias, não é isso? Então, vamos ver que, afinal de contas, 10 gramas de monóxido de carbono, quanto litro desse gás existe? Não esquecendo que primeiro você vai fazer o quê? Você vai calcular
o volume molar, ou que existe na massa molar, para depois você converter nas 10 gramas, tá certo? E aí, qual seria mesmo a resposta correta para esse enunciado? Olha aí, lembrando, nas condições normais de temperatura e pressão, olha, o volume ocupado por 10 gramas de CO, qual que será? Não é diretamente o 22,4, hein? Porque 22,4, quando você tiver 1 mol. E aí, a resposta correta, 8 litros de monóxido de carbono, que existe em 10 gramas desse gás. Partindo agora para o comentário, por que foi a letra E? Primeiro, olha só, nós temos por que 28, né? 28 porque o carbono, a massa molar dele é quanto? 12 gramas por mol. O oxigênio, 16 gramas por mol. Quer dizer, como se eu tivesse 1 mol de monóxido de carbono, corresponde a 28 gramas desse gás. Logo, o volume, por se tratar de 1 mol, 22,4 litros. E lá no enunciado, você viu que queremos saber o volume que ocupa, não é as 28 gramas de monóxido de carbono em 1 mol, mas sim em 10 gramas de CO. E aí o valor correspondente será X. Uma vez montada aqui a regra de 3, agora ficou fácil, né? Onde eu tenho 10 vezes 22,4 dividido por 28, igual a 224 por 28. Então, das 10 gramas de monóxido de carbono, nas condições normais de temperatura e pressão, teremos 8 litros dessa substância. Lembrando aí, meu caro aluno, que para essa aula se fez necessário você, matematicamente, saber como se monta uma regra de 3. Então, lembrando, grama debaixo de grama, litro debaixo de litro. E você teria que ter uma fundamentação teórica em alguns problemas. Primeiro, saber o que é a massa molar. Depois, o que é volume molar. Tá certo? Só refletindo, porque em outras aulas posteriores, nós vamos precisar destes conceitos básicos. Tá bom? E aí, como assim? Não pode esquecer o que significa volume molar. É o volume que existe em 1 mol de qualquer gás. Mas para você saber o mol de qualquer gás e querer expressar em grama, você tem que conhecer as massas atômicas de cada um, em grama por mol, e descobrir a massa molar da substância. Conforme nós vimos aí do monóxido de carbono, a massa molar do monóxido de carbono, 12 com 16, 28 gramas, quer dizer, a massa molar dessa substância, 28 gramas por mol. E nas CNTP, que condições são essas? Um ATM de pressão, 273,15 graus Kelvin, o volume seria de 22,4 litros. Então, para o monóxido de carbono, 28 gramas, nas CNTP, 22,4 litros. E para a água, que a massa molar é 18 gramas por mol, o volume também seria 22,4 litros, que é nas CNTP, e é volume molar. O CO2, carbono 2, oxigênio 16 vezes 2, 44 gramas por mol, quer dizer, em 44 gramas de CO2, nas CNTP, teríamos também 22,4 litros como molar. E qualquer uma outra substância, nós trabalharíamos volume molar, mas primeiro tem que saber que aquela substância está na fase gasosa. Então eu não posso trabalhar com volume molar
nem na líquida e nem no estado sólido. Valeu, meu caro aluno? Então, fique ligado, porque teremos mais aula pela frente e precisamos de você para aumentar os seus conhecimentos. Valeu? Um grande abraço.